Olá, o Aqui Acontece Pirapora de hoje tem a honra de receber o prefeito de Várzea da Palma, Rodrigo Aguiar Dalla Bernardino, nascido 3/4/1982, na cidade de Gouvêia, Minas Gerais. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Eu que agradeço a visita de vocês aqui à Várzea da Palma. Mais uma vez, né, Madalena, a gente podendo conversar sobre vários e vários assuntos. É um prazer recebê-los vocês aqui na prefeitura hoje. O prazer é nosso. Já tivemos a oportunidade, né, ainda no 2024, de estarmos juntos. E mais uma vez é um prazer. Então, vamos para a nossa primeira pergunta? Vamos lá. Prefeito, quais são as principais metas que a sua gestão pretende cumprir até o final de 2025, especialmente aí na área de saúde, educação e infraestrutura? Então, é muito importante quando a gente fala de metas, né? Porque a gente precisa entregar para a população aquilo que ela precisa. Então, para esse ano de 2025, nós vamos estar entregando já para a população a nossa UBS, né, que aqui a gente chama de acolher, lá do Nova Esperança. Até o final de dezembro a gente vai estar com a unidade pronta para ser entregue para a população, né? Já temos feito a entrega também, né, de vários benefícios, vou citar alguns aqui. Sim. Na área da saúde, como a primeira vez que acontece em Várzea da Palma, a endoscopia. Antes nós tínhamos os nossos pacientes, tinham que sair daqui para Pirapora, ir para Montes Claros para fazer esses exames, e hoje a gente consegue atender e tem assim uma demanda enorme. Nós estamos acabando com essa demanda através do serviço aqui no hospital, com mais conforto, mais segurança e, sobretudo, economia para o município. Porque fazer endoscopia aqui, você, além de ter tudo isso que eu falei, você não precisa gastar com o transporte do paciente, né? Inauguramos esse ano também, né, a farmacinha da UPA. O que é isso? Aqui nós temos o programa Farmácia de Minas, né, que ele funciona das 7 às 17. Sim. Né? E aí aquelas pessoas que procuravam a UPA após as 17 horas, elas não tinham a oportunidade de conseguir o seu medicamento gratuito pelo SUS, né? E medicamentos que às vezes precisavam ser tomados ali de imediato. Então o que a gente fez? Nós colocamos dentro da UPA uma farmácia para atender essa demanda. Pós-horário. Pós-horário. Então, as pessoas que vão no nosso pronto atendimento, na nossa UPA, elas conseguem até as 22 horas, elas pegam essa medicação lá, né? E aquelas receitas que são feitas após as 22 horas, elas são fornecidas no dia seguinte, a partir de 7 horas, as pessoas podem ir na UPA e pegar. E isso também final de semana. Então, Nossa, ela não fecha. Ela é algo exclusivo para atendimento da UPA. Então, assim, paciente que consultou no Acolher e por algum motivo não conseguiu pegar a sua medicação na farmácia de Minas, ele não vai pegar na UPA, né? Porque ele teve a oportunidade de pegar durante o dia. Mas aqueles da UPA têm a sua garantia de medicação. Principalmente aqueles que trabalham, chegam depois das 17, tem essa facilitação. Sim, isso foi algo que eu sempre falei que a gente precisava acontecer, né, em Várzea da Palma, porque tem pessoas que não têm a condição financeira de comprar uma medicação que para muitos é algo que parece que é corriqueiro, mas não, né? E são remédios que a gente sempre pede aos nossos médicos para receitar de acordo com aquilo que nós temos disponível no sistema de saúde de Várzea da Palma, né? Para a gente poder gerar essa economia. Nós implementamos aqui o Agita Palma, não sei se você já ouviu falar. Ainda não. O Agita Palma são grupos de exercício que acontecem em vários polos da cidade, né, onde tem educador físico, tem nutricionista e tem fisioterapeuta, onde a gente faz esses grupos, principalmente com as pessoas ali que têm alguma comorbidade, como hipertensão, ou pessoas que às vezes estão ali na terceira idade, né, pessoas que querem praticar um exercício físico. Então, eles reúnem durante o dia e também na parte da noite com grupos diferentes em vários pontos da cidade e para promover a saúde, né? Esse foi um projeto que a gente criou através da Secretaria de Saúde. Hoje ele está sob a coordenação do Michel, que é educador físico, e toda segunda, quarta-feira do mês a gente reúne todos os grupos para o Forró do Agita Palma.
Olha que interessante. A gente leva todas essas pessoas para a nossa praça de evento, faz uma festa voltada para eles, porque além de ser um momento de confraternização, dança também traz exercício, traz saúde. Isso tudo é um benefício que a gente tem feito na área da saúde, né? Então esse programa ele é rotativo, ele acontece por bairro? Nós temos várias equipes, né? Nós temos a equipe que atende no Polo Central, que é aqui na área de eventos, nós temos no bairro Nova Esperança, temos lá na pracinha da Rima, que atende o bairro Jardim América e Serrinha, Sim. Temos na comunidade de Porteiras, Barra do Boicuí. Então a gente foi ampliando esse programa para poder atender as pessoas. E é por cadastro? As pessoas fazem a inscrição no programa, elas participam, é muito interessante, tem tido uma aceitação muito boa. E nós fizemos algo, inclusive fizemos a inauguração, o lançamento, na verdade, do programa pela educação, que chama Educação Mais Ativa, na verdade. O Educação Mais Ativa é o quê? Nós sempre preocupamos em cuidar dos nossos alunos, que eu acho que é a fonte principal da educação. Mas ninguém nunca teve um olhar para o profissional de educação. Ninguém preocupava como que esse profissional está, se a saúde dele está boa, se o psicológico está bom, se ele está com um acompanhamento nutricional. Então nós conseguimos lançar esse programa Educação Mais Ativa, onde a gente oferece para todos os profissionais de educação. E quando eu falo profissionais de educação, a gente pega do auxiliar de serviços gerais ao diretor da escola, motorista, todo mundo que quiser participar. Isso não é algo obrigatório, é por adesão. Eles têm o acompanhamento nutricional, psicológico e as atividades físicas. Em tempo onde a saúde mental é tão essencial, e também a nutricional, isso é muito bacana. E isso é para quê? Para que a gente tenha esses profissionais em um bom estado para cuidar dos nossos alunos. Eu acho que esse é um dos nossos objetivos, né? Falando ainda das questões para a evolução da saúde, nós iniciamos também lá na Barra do Boicuí a construção de uma UBS, que vai ser uma UBS que vai transformar a questão da saúde em Barra do Boicuí. Ela não fica pronta esse ano 2025, mas já iniciamos as obras, né, para poder levar uma saúde de mais qualidade para a Barra do Boicuí. E quando ela concluir, nós vamos utilizar o próprio prédio que hoje funciona a unidade de saúde para que ele se transforme numa unidade de referência para os atendimentos 24 horas de Barra do Boicuí, que hoje acaba desafogando muito no município de Pirapora. Apesar da gente ter um atendimento estendido lá até as 22 horas, mas acaba que aqueles atendimentos extras, eles acabam indo para Pirapora, e a gente quer trazer esse conforto para a Barra do Boicuí. E quais seriam os atendimentos? Lá hoje funciona nos mesmos moldes do programa Saúde da Família. Sim. Nós temos o médico generalista, né, os atendimentos odontológicos, da equipe de enfermagem, e a gente procura levar também o atendimento de especialidades, né, para poder estar atendendo lá. Esse atendimento estendido, ele vai ficar na parte generalista, né? E além disso, na parte da saúde, nós conseguimos trazer para Vaz da Palma algo que nunca aconteceu aqui, que foi a residência em saúde da família pela Unimontes. Hoje nós temos aqui em Vaz da Palma 2 profissionais da área da odontologia, da enfermagem, da psicologia, que fazem a residência nas nossas unidades de saúde da família, acompanhada pela equipe da Unimontes. Isso, além de trazer mais qualidade para o serviço, trouxe economia para o município. Com certeza. Porque esses profissionais que estão fazendo a residência já são enfermeiros, dentistas e psicólogos formados, que exercem a sua profissão, são custeados pelo governo federal, e isso tira o ônus do município. Então, foi algo que a gente conseguiu trazer. Além disso, nós também fizemos uma parceria com a Faminas de Belo Horizonte, onde a gente trouxe acadêmicos de medicina para fazer o internato deles aqui, o internato do último período, ou seja, são médicos que ainda não receberam o CRM, que ajudam também na logística dessa questão. E são alguns avanços da saúde. Né? Você me perguntou da questão da educação, já falei da educação mais ativa,
E na nossa educação também. Ainda na saúde, a gente vai pegar um pouquinho mais assim, mas teve uma denúncia de funcionários, né, anônimos aí, falando da falta de materiais básicos e atraso em plantão, os plantões extra. Isso é verdade? Isso não é verdade, sabe, Madalena? Então vamos esclarecer. E eu gosto muito de falar que as pessoas, às vezes, elas querem contar uma mentira para ver se essa mentira se torna verdade, principalmente no mundo que a gente vive de rede social. Onde as coisas elas disseminam muito rápido, tem um alcance grande. Os plantões em Várzea da Palma, e não é coisa dessa gestão, isso é algo que já vem há anos, eles são pagos pelo consórcio, pelo Semesf. Né? Então, os médicos que fazem o plantão, eles precisam emitir a sua nota fiscal, passar para o nosso controle interno, para que a gente confira se realmente o que está descrito na nota está correto, para que a gente, assim que descreve, paga o consórcio. O consórcio recebe e ele tem até 5 dias úteis para pagar os médicos. Sim. Então esse é o trâmite. Então não houve essa questão de atraso de pagamento. Pelo contrário, o município de Várzea da Palma, a gente tem honrado os pagamentos em dia. Inclusive, nesse último pagamento do mês de junho, que todo mundo esperava receber no dia 30, nós pagamos. Vi isso em sua rede social. Dia 27 nós efetuamos o pagamento. Nós estamos cumprindo as nossas obrigações com o Instituto de Previdência do município. Nós temos um instituto próprio, né? E só para salientar, quando a gente fala dessa questão financeira, quando nós assumimos a gestão, nós assumimos uma gestão que já tinha uma dívida com o próprio Instituto de Previdência de 49 milhões. E isso são dívidas referentes a repasses que deviam ter sido feitos da parte patronal, que não foram feitas por outras gestões e foram feitos parcelamentos. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos, quando chega o dinheiro no município, nós já temos que pagar só de parcelamento do Instituto cerca de 300 mil reais. Nossa, muito. E isso dívidas que foram herdadas por nós, né? E com relação à falta de insumos, falta de material, eu falo que todo processo de transição, né, de governo, ele deveria acontecer de uma forma muito clara, né? Verdade, concordo. E não foi isso que aconteceu na nossa transição. Nós tivemos várias dificuldades na nossa transição, inclusive com relação a processos licitatórios que deveriam ter sido prorrogados ou feitos e muitos não foram. Inclusive, em nossa primeira conversa foi falado sobre isso, muitas coisas, né? Inclusive, quando foi marcado, e não foi marcado por mim, foi marcado pela gestão que saiu, a data para que a gente recebesse, né, a chave da cidade em tese, a gente basicamente chegou aqui na prefeitura, reuniu na sala ao lado aqui, entregaram para a gente uma pilha de papel, nem as chaves dos setores todos foram entregues. Recordo desse episódio. Né? E a gente acabou ficando sem muitos materiais não foram licitados, né? E aí quando a gente assumiu, a gente, para cumprir aquilo que o Tribunal de Contas pede, que é evitar o máximo de compra direta, a gente foi montar todos os processos licitatórios. Mas eu creio que as pessoas às vezes focam muito em determinadas coisas e esquecem das melhorias. Nós assumimos uma UPA, um hospital com camas e colchões praticamente assim, em estado deplorável. Só agora nós trocamos todos os colchões do hospital. Nossa, que bacana. Compramos cadeiras de acompanhante, cadeiras para as pessoas tomarem a sua medicação injetável, coisa que não tinha e que a gente conseguiu, com recursos que foram colocados aqui no município pelos nossos deputados, fazer a aquisição. Então a gente tem buscado fazer as melhorias. Então a saúde está avançando? Está avançando, está avançando. Não, perfeito. Quais são os investimentos aí então em saúde pública com destaque, né, aí para o recém-chegado ônibus e ambulância? Sim. Como esses insumos eles impactaram o acesso ao atendimento da população? Então, a parte de
transporte sanitário em si é um desafio. Ainda tem a necessidade de mais veículos, inclusive, não sei se vai estar aí nas perguntas, mas a gente vai falar dos benefícios que a gente já conseguiu com os nossos deputados que vão estar colocando aqui. Mas Pode falar, é algo que, assim, muitas pessoas acham que a gente não deve falar daquilo que foi adquirido por outro gestor. E eu não tenho problema algum, né? Eu sempre falei isso. A ambulância que chegou, ela foi adquirida na gestão passada. Então você não tem essa vaidade, né? Ela foi adquirida na gestão passada, por quê? Que eu não tenho essa vaidade mesmo, porque isso aqui é um estado passageiro. O que importa para mim não é se eu trouxe algo ou se fulano trouxe algo. É o benefício que a população vai ter. Então, essa vaidade eu não tenho. Tanto é que eu sempre falo, aquele deputado que quiser investir em Vaz da Palma, portas estão abertas. Nós temos os nossos deputados da gestão, isso toda gestão tem, mas eu não barro recurso de ninguém e nem tento esconder o mérito de ninguém, né? Então nós recebemos essa ambulância, na época ela já estava licitada. O que a gente fez foi equipar a ambulância, que essa parte de equipamentos foi feita na nossa gestão. O ônibus veio pelo Simesf, né, que eu vejo que o governo do estado ele tem acertado nessa política de transferir muitas coisas para os consórcios, e a forma de consorciar as coisas sai mais barato para o município, mas nós temos muitos benefícios chegando. Hoje de manhã mesmo eu estava fazendo um balanço ali, só através da nossa deputada federal Nelly Aquino e do Oscar Teixeira, que é o nosso deputado estadual, vai estar chegando para nós agora mais uma ambulância, 3 carros de 5 lugares, uma van para transporte sanitário. Recebi hoje um comunicado do deputado Marcelo Freitas, que ele também vai colocar uma ambulância para o município, vai colocar um ônibus de 45 lugares, está em colocar mais um carro para transporte. Através do deputado João Vitor Xavier, que também é parceiro da nossa gestão, conseguiu mais uma ambulância para o nosso município. Então, a gente está estruturando as coisas, fora os investimentos que vêm, né, via custeio, via MAC, via PAB, que vão viabilizar a estruturação de todo o nosso sistema de saúde, para que a gente possa voltar à nossa maternidade, que é o objetivo da gestão. Como a gestão vem assegurando a transparência pública e prevenção de problemas, como já relatados no passado? Por exemplo, houve alguma auditoria externa ou relatório aí em relação aos processos licitatórios e prestação de contas? Então, com relação à auditoria externa, a gente não contratou uma auditoria, mas nós fizemos algumas mudanças no sistema contábil do município, onde essa nova empresa que está fazendo, né, a assessoria contábil, ela já fazia aqui no município a parte de software da contabilidade, mas hoje ela faz a gestão contábil do município também. Ela tem apurado todas as questões contábeis do município. Nós temos hoje também a assessoria da ETAC, né, e muitas pessoas podem falar assim, mas a ETAC ela estava na gestão passada, mas eu acredito na idoneidade da empresa. A gente pesquisou a empresa em todo o estado de Minas Gerais, então ela tem feito os apontamentos para nós. Então hoje as decisões que a gente toma no município, decisões principalmente que vão impactar financeiramente, antes da gente assinar, elas passam por todo esse crivo dessas empresas idôneas que nos dão a validação. E também nós montamos o nosso setor administrativo, né, com pessoas efetivas. Por exemplo, a nossa controladora interna hoje, ela é uma funcionária de carreira do município, coisa que não acontecia nas gestões passadas. O meu vice-prefeito, que é funcionário efetivo do município, além de ser vice-prefeito, ele é o secretário de Administração e Finanças. Então, a gente tem nos blindado de coisa e a gente procura estar alimentando o portal da transparência. Eu acho que esse é o caminho. A gente colocar tudo lá. Sim, com certeza. Para a gente poder dar transparência ao município. Vou elogiar essa ação em manter uma empresa, independente de ter estado ou não na gestão passada. É um reconhecimento bacana. Durante a campanha,
o senhor prometeu que o povo seria prioridade, Sim. né? E como o prefeito Rodrigo, justifica o aumento da folha de cargos comissionado em 2025, enquanto serviços essenciais aí tem uma certa fila de espera? Na verdade, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque as pessoas, elas, é aquela questão que eu falei, elas jogam a informação Errado. né, e não procuram saber a verdade da informação. Então essa é a hora. Quando a gente fez a criação das secretarias, né, na verdade foi um desmembramento. Sim. A Secretaria de Cultura e Turismo, elas faziam parte da pasta da educação. Então, o que a gente fez foi tirar os cargos que estavam na educação e agrupá-los numa secretaria. Em uma única secretaria. A comunicação e eventos, ela estava dentro do gabinete do prefeito. Então, nós tiramos os cargos e colocamos dentro da Secretaria de Comunicação. O que foi feito foi uma necessidade, e isso acontece em todos os municípios da nossa microrregião e quase de todo o estado de Minas, foi ter uma Secretaria de Planejamento e Governo, onde a gente pudesse planejar as ações em conjunto. Então foi colocado aí que ia ter um aumento astronômico na folha, e não houve esse aumento astronômico. E pelo contrário, a gente tem feito, né, os atendimentos necessários, a gente tem potencializado situações, principalmente dos atendimentos básicos, quando é levantado. Por exemplo, nós tínhamos na comunidade de Buriti das Mulatas médico 2 vezes na semana. Hoje nós colocamos um médico lá 3 vezes na semana. Nós tínhamos na unidade do Lameirão médico 3 vezes por semana. Hoje são todos os dias, de segunda a sexta-feira. A gente tem ampliado a carta de exames do nosso município. Nós temos ampliado a questão que eu já falei, desses exames como endoscopia. Nós temos aqui hoje acontecendo no nosso bloco cirúrgico pequenas cirurgias, né? De média complexidade? A princípio as pequenas e algumas de média complexidade, porque a nossa intenção, que nós temos um bloco cirúrgico muito bom, é a gente poder potencializar os nossos atendimentos, né? Na questão assistencial, a gente regulamentou, inclusive foi aprovado na Câmara, está aqui hoje para eu sancionar, a lei que regulamenta o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social, Sim. que não existia no município. Então, benefícios eram dados de forma aleatória, sem um controle de quem pode, quem não pode receber, quem deve, quem não deve receber. Então hoje vai haver esse controle. A gente vai ter todo esse aparato para que a gente possa ajudar quem realmente precisa. Um pré-cadastramento, uma análise. Fazer uma visita antes da gente poder fazer a doação de uma cesta, de um pecúnio. Então a gente precisa, primeiramente, entender o sistema para que as coisas aconteçam, para não beneficiar quem não precisa. A gente sabe que saúde, educação, tudo é para todos. Só que existe uma diferença muito grande entre igualdade e equidade. Com certeza. A gente tem que praticar a equidade, porque eu não posso tratar uma pessoa que vive ali numa situação de pobreza da mesma forma que eu vou tratar uma pessoa que é milionária. Para essa pessoa que necessita mais, eu tenho que ofertar mais. Eu tenho que dar a ela mais opção. Esse é o princípio básico do SUS, a equidade e a universalidade. Nas redes, alguns defendem que o nível das atrações deste ano, né, ficou aquém das anteriores. Enquanto alguns aí elogiam a diversidade, tem quem critique. Como o senhor avalia essas críticas e elogios aí? E houve ajuste no planejamento para as próximas edições? Madalena, é muito engraçada essa questão de evento, né? Quando a gente faz um evento muito bom, as mesmas pessoas que criticam o de hoje, o forró que vai acontecer, elas vão falar assim, mas o prefeito gastou muito naquele evento lá, podia ter feito isso, saúde, isso, escola, verba destinada. Aí
você vem fazer um outro evento, se a atração não agrada a eles, eles vão falar que a gente não sabe fazer o evento, né? Então, sinceramente, eu falo que a gente trabalha com o pé no chão, né? Nós assumimos a gestão em janeiro, né? E eu até vou convidar as pessoas que estão assistindo para fazer uma comparação com as cidades ao entorno. Então, quando a gente assume uma gestão, eu, pelo menos, na minha responsabilidade, as primeiras coisas que eu preocupo é manter a saúde, manter a educação e a limpeza da cidade, das pessoas. Sim. Né? Para depois eu começar a pensar nos eventos e nas festas. Então, nós fomos organizar e começar a questão, principalmente do Forró da Palma, no mês de março. E para quem já mexeu com o evento, para quem sabe, grandes atrações, elas têm uma agenda que se abre em setembro do ano anterior. Então, para você não estava no mandato. Trazer atrações diferentes, né, do que estava aí, a gente precisava ter agenda. Era o primeiro ponto. Não era nem a questão financeira, porque a questão financeira a gente já havia se programado, porque a nossa tesouraria, só para você saber, a tesoureira do nosso mandato é a mesma tesoureira do mandato anterior, que é uma servidora de carreira muito competente. A nossa equipe de contabilidade é muito competente, também servidores efetivos. Então, quando a gente sentou, eles falaram: Rodrigo, essa fonte aqui nós vamos guardar para usar para o forró. Sempre foi assim. Eu falei: então sempre vai ser assim, nós não vamos mexer nela. Então o financeiro já estava garantido. Não tinha agenda. Só para a população ter ideia, nós tentamos, Natanzinho Lima, que era um pedido extremo da população, não tinha agenda. 2026 vem. Agora eu só anuncio depois do contrato assinado, batido, carimbo e com gravação do artista. Serviu como experiência. Né? Nós tentamos Wesley Safadão, tentamos Xande Avião, nós tentamos Eneto Cristiano, tentamos várias outras atrações que não tinha agenda, porque a gente sabia do anseio da população. A gente sabia que eles queriam realmente um Forró da Palma no nível que a população merece, e é isso que nós vamos entregar. Eu sempre falo que esse vai ser um Forró da Palma, para nós, que ele vai ser muito menor do que os outros que nós vamos fazer. Mas vai ter aprendizado. Já tem aprendizado. Inclusive, só para vocês verem a dificuldade de agenda. Hoje, o show que vai abrir o Forró da Palma é Diego Vitor Hugo. Em todas as plataformas de música, eles estão ali entre os top 3. A única agenda que eles tinham era para quinta-feira. Não tinha outra agenda. Era um show que poderia muito bem encaixar na sexta, que poderia encaixar no sábado, mas não tinha agenda. Né? Então, com essa questão toda, a gente fez o melhor que a gente podia fazer com as agendas possíveis. A gente tentou de tudo e com as agendas possíveis que os artistas tinham. Então, o que eu falo é que as pessoas precisam, às vezes, entender. Nós vamos fazer um forró com muita qualidade, com aquilo que é possível e trazendo uma estrutura diferenciada. Eu peço às pessoas que comparem, por exemplo, os últimos banheiros que foram colocados nos forrós que aconteceram no passado, com o que nós vamos colocar agora. É coisa simples? Mas é uma qualidade de atendimento para as pessoas. Compare a questão da sonorização, compare várias outras estruturas que nós vamos colocar lá. Esse ano, por exemplo, nós não vamos ter queima de fogos. E aí muita gente vai criticar: não vai ter queima de fogos, é tradicional. Sim, mas eu quero respeitar as pessoas que têm um transtorno autista, que não suportam o barulho, quero respeitar a causa animal. E eu quero fazer isso dentro de uma festa que é tradicional do município. Então nós não vamos ter a queima de fogos, mas vamos ter um show de luzes no dia que vai abrilhantar ainda mais o evento. Que bacana. Então a gente vai trazendo inovações e vocês podem ter certeza, esse forró é um forró onde a gente aprendeu, está aprendendo, para que a gente possa fazer o forró de 2026, não o melhor forró da história de Vaz da Palma, mas o melhor forró do estado de Minas Gerais. Dados anteriores indicam aí 4.800.550 empregos na edição de 2023. Há estimativas reais de impacto econômico, como geração de renda, hospedagem, emprego, para 2025? Nós hoje
para te falar assim, em termos de estimativa de valores, a gente só vai conseguir ter isso real depois do forró. Mas eu falo com vocês, hoje nós não temos mais vaga praticamente em hotéis em Várzea da Palma. Né? Várias e várias pessoas que têm vindo, já têm procurado e encontrado dificuldade. Nós temos visto aí muitas pessoas que estão já se programando na questão de vestuário, horário com manicure, salão. Então isso tem movimentado já a nossa cidade. Fora, né, que junto com o Forró da Palma a gente vai fazer algo inovador. Nós vamos lançar nessa edição do Forró da Palma o Inovárzea. O que é o Inovárzea? Vai ser a pedra fundamental onde nós vamos fazer a apresentação de vários comércios, né, da nossa cidade, para que no futuro, em 2026, a gente possa lançar a nossa exposição de Várzea da Palma. Ó, que bacana! Então vai ser a pedra fundamental, o Inovárzea, onde a gente vai começar. E eu falo muito de evento, porque as pessoas têm que entender que evento não é só festa. Evento Verdade. É investimento, evento traz emprego, traz divertimento e traz renda para o município. Então esse lançamento está sendo falado em primeira mão ao Aqui Acontece Pirapora. Primeira mão aqui no Acontece em Pirapora, porque o Inovárzea vai ser um divisor de águas na questão das exposições aqui na região. Várzea da Palma é um polo, né, agroindustrial. De que forma seu governo pretende equilibrar investimentos entre atividades produtivas e culturais, garantindo aí o desenvolvimento sustentável? Então, a gente tem procurado, né, fazer o desenvolvimento do nosso município, né, de uma forma muito justa. Então, a gente tem procurado as questões ambientais, né, principalmente no que tange ao nosso crescimento, né, da parte de fruticultura, pecuária. Hoje nós temos a questão de grãos, então a gente tem preocupado em fazer uma proteção tanto de quem produz, quanto também do meio ambiente, porque dá para caminhar o desenvolvimento junto. Já tivemos reuniões aqui com o IEF, já tivemos reuniões aqui também da nossa pasta de desenvolvimento econômico e meio ambiente, para que a gente possa produzir e gerar sustentabilidade. Estamos retomando agora o projeto também da nossa UTC, onde a gente pretende, né, fazer a regulamentação de toda a UTC, que vai, assim que ela estiver pronta, vai ser uma referência para todo o norte de Minas pelo projeto que a gente tem pronto dela. E além disso, a gente tem feito intervenções no nosso distrito industrial. O distrito industrial de Várzea da Palma, ele foi criado para oferecer terra e benefício para quem quer gerar emprego e renda. Sim. Só que não era isso que acontecia. Muitas pessoas pegavam os lotes, ficavam com os lotes parados, não produzia, não seguia legislação e não tinha fiscalização. Nós entramos e já começamos a fiscalizar. Fizemos um censo dentro do próprio distrito e agora a gente está localizando. Quem produz continua, né, tendo a sua produção. Agora, quem está com o lote parado e não tem intenção de montar a empresa, não está dentro da legislação, nós já estamos buscando empresas de fora para que possam vir, se instalar e produzir. Considerando a importância do turismo durante os eventos, como forró, quais são os projetos aí estruturais para 2026? Então, o turismo, ele é algo essencial. Eu, ainda em 2024, eu tive uma reunião com o prefeito de Gramado e ele contou toda a história de como Gramado saiu de uma cidade pequena, de pouco investimento, para uma cidade que hoje vive em torno do turismo. Então a gente viu um potencial enorme na nossa região, e eu falo de região porque a gente tem que ter parceria com os prefeitos. Não existe isso, cada cidade trabalhar por si. Eu acho que se a gente não der as mãos, a nossa região não cresce. E eu vi um potencial turístico enorme, principalmente na Barra do Guaicuí. Estivemos, né, lá na Secretaria de Cultura com o secretário Leônidas, onde nós levamos um dossiê da Barra do Guaicuí e lá foi atestado pelo secretário que Minas Gerais começou em Barra do Guaicuí. Minas Gerais, ela nasce na Igreja de Pedra de Guaicuí, que é datada de 1634, né? Então, ele já está escrevendo um artigo para que transforme lá realmente no marco do nascimento do Estado, e junto com isso ele se comprometeu em colocar um investimento no nosso município para que a gente
fizesse o projeto de preservação das ruínas da igreja de Barra do Guaicuí e junto com isso a gente poder criar um museu para as imagens de artes sacras que lá existem, que pouca gente sabe, né? Então a gente vai potencializar o turismo naquela região. E inclusive eu também já tenho conversado muito com o prefeito Alex de Pirapora para que a gente possa, agora com a volta do Benjamin Guimarães. Nós havíamos falado sobre isso, né, em 2024 e isso é bem interessante justamente porque vai ser turismo para as duas cidades. Sim, porque com a volta do Benjamin Guimarães, agora, né, a gente tem acompanhado, está faltando pouco para ele voltar realmente a navegar, é mais uma questão da calha do rio mesmo. A gente possa fazer com que esse passeio ele seja intermunicipal e intercultural, para que as pessoas que vão visitar Pirapora e querem conhecer as belezas de Pirapora através do seu artesanato, da sua cultura, também possam chegar à Barra do Guaicuí e conhecer a nossa história, conhecer a história de Minas Gerais, conhecer Várzea da Palma, ver o encontro de dois grandes rios, e isso vai potencializar algo que às vezes você sai daqui para ir buscar numa cidade a 500, 600, 800 quilômetros de distância e coisa que está aqui pertinho da gente. E vai gerar renda. Com certeza. E além disso, né, eu vejo uma outra potencialidade que a gente precisa fazer, que é o turismo de aventura. Nós estamos aqui dentro do circuito da Serra do Cabral. Sim. Né, e lá, inclusive, já tem um projeto para a questão do trekking, para a questão, né, do turismo de aventura, e a gente precisa potencializar isso. Nós temos aqui na nossa região uma tradição muito grande do esporte, que é do ciclismo. Então a gente precisa intensivar essas questões dos trilhões, tanto de bicicleta quanto de moto, para que a gente possa trazer visibilidade. Sim. E aí eu volto nos eventos. Várzea da Palma vai receber no mês de setembro a sua primeira edição do Circuito InterTV de Vaquejada. Bacana demais. Isso traz visibilidade, isso traz turista, isso traz crescimento para a região. Durante seu mandato como vereador, você fazia críticas duras, né, à falta de transparência em licitações. Como prefeito, você se considera mais transparente que os seus antecessores? Sim, eu falo que o setor de licitação ele é o coração da prefeitura. Sim. E é o coração da prefeitura e tem que ser os olhos da população também, né? Então a gente procurou estruturar esse setor, né? Reestruturar, na verdade. Nada contra todas as pessoas que passaram na história no setor. Sim. Mas a gente viu a necessidade de fazer mudanças para que a gente pudesse transparecer para a população realmente essa questão de uma gestão que trabalha de uma forma mais transparente, né? Então a gente fez essas mudanças, as coisas estão acontecendo, os pregões eletrônicos todos são divulgados, né, para que as pessoas possam ter ciência e participar de forma lícita e aos olhos da população. Nós queremos agradecer sua participação. Quer deixar algum recado para a população? População de Várzea da Palma, eu falo que nós temos muito ainda para crescer. Foram 6 meses onde a gente pôde trabalhar, fizemos muito, fizemos várias estradas rurais que nunca tinham sido feitas antes em Várzea da Palma, fizemos investimentos na área da saúde, na área da educação, retomamos, estamos quase prestes a entregar a famosa creche do bairro Princesa, que desde 2016 virou um elefante branco em Várzea da Palma e nós estamos hoje para finalizá-la. Enfim, vários investimentos para você, cidadão. E eu falo, acredite, dê as mãos, junto com essa gestão, nós vamos construir uma nova história em Várzea da Palma. Porque é assim, trabalhando em conjunto, população, gestão, servidores e quem realmente ama a Várzea da Palma é que nós vamos trazer o benefício, o progresso e, sobretudo, fazer da nossa cidade a referência que ela sempre mereceu ter no norte de Minas, que era a cidade pujante dos anos anteriores, né, quando Várzea da Palma cresceu na questão industrial e ela tinha tudo para despontar como uma das principais cidades do norte de Minas, e hoje nós vamos retomar esse crescimento através do investimento em pessoas, através do investimento em serviços e, sobretudo, valorizando as riquezas que nós temos aqui.
Então vamos junto construir uma nova história. E eu queria fazer um convite a todos vocês de Várzea da Palma e toda a região. Vem para o nosso Forró da Palma, vem ver a estrutura que nós estamos montando, uma estrutura segura, monitorada, onde você vai poder curtir tanto as atrações quanto também o evento, a gastronomia, curtir a cultura local, as oportunidades de negócio e, sobretudo, num ambiente familiar, saudável e que vai fazer com que você tenha uma experiência única de evento na região. Nós estamos aqui para construir um evento para atender a todos os públicos e atender você, Várzea Palmense. E como eu disse, Várzea da Palma, ela sempre merece mais. E esse vai ser o primeiro de muitos e muitos forrós que vão vir cada vez evoluindo mais para que a gente possa fazer uma Várzea da Palma não só com mais serviços, mas com mais eventos e com mais qualidade para você. Então vem para o nosso forró dos dias 24 a 27 de julho. Várzea da Palma te espera com muita segurança, entretenimento e, sobretudo, com muito amor e carinho para dar a você, cidadão.